Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu. Com quem que eu tô? Com quem que eu tô? Acho que dispenso até apresentações, né? Eu já gravei com a Aline aqui para falar sobre o livro dela, mas hoje a gente veio falar de livros de outras pessoas. Sim, a Aline B, essa escritora maravilhosa, super consagrada, premiada, que eu posso chamar de amiga porque eu sou muito metida, veio gravar o quadro dos 5 livros da vida. Tô muito emocionada, muito curiosa para saber o que ela trouxe. Antes ela vai se apresentar e depois então ela vai continuar se apresentando, porque falar dos livros da vida não deixa de ser, né, uma grande apresentação. Mas então, acho difícil que vocês não conheçam, mas se apresenta. Ai, gente, eu tô feliz de estar aqui porque é minha segunda vez. Eu e a Aninha, a gente já conversou um monte desde que a gente se encontrou pela primeira vez pra gravar, né? E a gente tá super amiga já, ela é muito companheira. Ela vê o pássaro nas livrarias, ela arruma pilha, me manda foto. Bota o meu marcador bem. Ela é de uma generosidade, assim, fico muito feliz que a gente Ai, você que é. Ai, a rasgação de seda. A gente já fez isso na primeira vez, vai fazer na segunda. Bom, meu nome é Aline Bey, eu sou autora do livro O Peso do Pássaro Morto, que ganhou o Prêmio São Paulo ano passado. E eu tenho divulgado meu livro nos canais de YouTube, tenho divulgado pela internet, no Leia Mulheres, enfim, tem sido uma trajetória bonita do livro. E tô muito feliz, tô escrevendo no meu segundo, que ainda não vou contar sobre o que é. Mas daqui a pouco Eu também não sei, eu não ganhei essa informação privilegiada, mas tô muito curiosa. Mas daqui a pouco a gente, né, o livro nasce e aí a gente vai conversar muito sobre ele. Ah, com certeza. Não vejo a hora. E é isso, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. A gente tá na Livraria Simples. É verdade, a gente tá na Livraria Simples, já apareceu aqui em vlog, é uma livraria super fofa aqui em São Paulo, com cara e cheiro de casa de vó. Eles servem café no copo americano. De graça. E eles receberam a gente super bem aqui. As pessoas que trabalham aqui são super fofas. Então a gente tá gravando aqui sendo muito bem recebido. Vale falar, se vocês moram em São Paulo, não deixem de visitar. Não deixem de vir. Bom, eu vou falar sobre meus 5 livros. Eu já mandei mensagem pra Aninha falando que eu roubei, que não deu 5, deu muito mais. Eu falei pra ela que todo mundo rouba nesse quadro. É muito difícil, né? Nossa, é muito difícil. Porque os livros nossos favoritos é uma penca, assim, de livros. Acho que seriam uns 30 livros que assim, ficam na minha cabeceira, que eu sempre volto, consulto. E assim, eles não são, esses que eu trouxe, eles não são exatamente, não é que eles são melhores que os que eu não trouxe. Eu trouxe porque o sentimento falou, né? Falou, mas assim, não é justo colocar eles em nenhuma escada. Sim. E eu não queria colocar, número top 5. Aí, não, Deus me livre. Essa tortura eu não fiz com ninguém. ninguém teve que pôr em ordem. Porque assim, são maravilhosos e assim, não tem como colocar, porque depende muito também do seu sentimento. Sim, e do momento também, porque tem dia que você vai lembrar de um com mais carinho, tem dia que de outro, exatamente. Onde eles tocam, né? Exatamente, então depende muito do lugar onde a gente tá. E é assim que acontece a boa literatura, né? Quando ela conversa com o nosso íntimo e com várias camadas da nossa essência que às vezes a gente nem imaginava que existia, né? O livro acende um lugar, então acho que esses livros acenderam lugares no mundo. Gente, eu só trago gente muito profunda pra esse canal, eu fiquei emocionada, não sei vocês, mas eu gravo esse quadro e as pessoas sempre falam coisas tão lindas. Pessoas dos livros, né? A forma como a gente se relaciona com a literatura é muito intensa e saem essas coisas. Tinha que fazer a versão criança, os seus livros que marcaram a gente criança. Da infância, porque é muito bonito também. Eu falo que eu não sei o que eu vou fazer quando acabarem as minhas amigas, porque as pessoas amam esse quadro. Vou fazer os livros da infância. Volta tudo. Vou começar com todo mundo de novo. Muito legal. E assim, a galera que tá assistindo pode ir embaixo falando, meu livro favorito. Sim. E aí vira uma eterna lista e é uma delícia. Bom, vou começar com um que eu li recentemente, que eu vou mostrar, não sei se vai dar pra ver, porque ele tá no meu e-bookzinho. Tá estourado. Tá estourado? Uhum. Ai, gente, às vezes se trouxer um pouquinho mais perto, dá pra ver. Será? Assim? Não, tá estourado. Eu ponho a capinha não, amiga, que isso? Põe a capinha maravilhosa. É a Mamãe e Eu, da Maya Angelou. Eu li faz pouquíssimo tempo, faz mais ou menos 1 mês e meio. E eu emendei a leitura no Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E eu acho que são livros complementares. Eu trouxe o Mamãe, mas assim, são os dois. Porque são livros, o Mamãe ela escreveu depois. O Pássaro ela escreveu mais jovem, pelo que eu percebi. E assim, o Pássaro ele trata de um momento da vida dela, e esse mais focado na relação que ela teve com a mãe. E como eu gosto muito desse tema, mãe, esse mexeu ainda mais comigo. Mas assim, os dois têm uma qualidade absurda. Eu gostei de tudo desse livro. Assim, é um livro que desde a primeira página, eu estava começando a ler um outro livro antes de ler esse, que não estava tão bom, nem me lembro qual é, mas eu apaguei. E aí eu peguei esse e falei, vamos ver esse da Maia, porque eu já tinha comprado, estava na minha biblioteca. E aí eu comecei a ler e não conseguia parar.
Não conseguia. É muito envolvente a narrativa dela. Ela escreve muito, muito Eu bem. li o Pássaro, eu sei porque o Pássaro canta na gaiola. Eu sempre confundo o título dele com o do seu livro, então, porque eu li os dois no mesmo ano. Mas enfim, eu adorei o Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. O livro é uma porrada, né? Porque o assunto é super complicado, a questão do racismo e tal. Mas ela escreve com uma leveza, que é uma coisa impressionante. E eu imagino que gostoso. esse... É um livro, tipo, ela tá narrando umas coisas, assim, absurdamente terríveis. Aham. Não vou dar spoiler, mas violências, assim. Só que ela narra de um jeito tão solar, Sim. tão presente, com uma linguagem, assim, acessível. Com ritmo, com imagens, é muita É propriedade, é muito bom, sabe, gente? Olha, sinceramente, assim, Quero muito ler esse também. ela é maravilhosa. E assim, é muito bonita a relação dela com a mãe, porque o que acontece? Sem dar spoiler, é só uma sinopsezinha para as pessoas, né, ficarem com vontade de ler. Mas ela vai morar com a avó por um bom tempo, e ela volta para a cidade para morar com a mãe, ela e o irmão, depois acho que ela tá com 13 anos, mais ou Sim, menos. isso tem um pouco já no Pássaro. Tem no Pássaro. Só que ela explora mais a relação com a mãe. Sim. Ela chega a morar com a mãe um tempo, volta para a cidade dela, depois ela volta definitivamente para morar com a mãe com uns 13 anos. Assim. E a mãe é uma pessoa que ela não conhece. Não conhece. Ela não tem aquela relação de mãe. Não tem. É Vivian Braxton, né? O nome da mãe. Uhum. E assim, a mãe é uma figura. É uma figura. E o mais legal é que é, assim, autobiográfica. Então a gente sabe que essa mulher de fato existiu. Sim. Então dá uma coragem pra gente ser, sabe, assim, uma mulher tão incrível, tão à frente do tempo. As pessoas falam que não existe ninguém tá à frente do seu tempo, né? Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Talvez tenha razão. Mas é uma mulher muito corajosa. Uma mulher que pega a vida dela na mão, cuida dos filhos, ela tem respostas pra tudo, tem um bom humor, sabe? Sim. É uma mulher maravilhosa que dá vontade de conhecer. Então, o encantamento que a Maia tem com a mãe, a gente... E ela é muito encantada pela mãe, né? No mãe próprio livro do Pássaro, ela sempre fala que a mãe dela era linda, estonteantemente linda. Eu fiquei imaginando, eu não quis nem ver foto, porque eu queria imaginar essa mãe que ela contava pra gente. É assim. verdade, é muito terno. O livro tem grandes momentos, tem momentos que elas se afastam, tem momentos que elas se aproximam. Sim. Mas todos esses movimentos, assim, são de uma poesia. É um livro que realmente eu amo. Então, eu recomendo muito. Mamãe e eu. Maria Angelou. Bom, vamos para o próximo. Esse é o único e-book. Depois eu preciso comprar a versão física. Eu vou pegando pela ordem que tá aqui em cima. Vai pegando. Bom, o meu próximo é do Stoner, que é do John Williams. Eu li porque comecei a ler esse livro, não conheci o autor. Porque um rapaz que me leu, que chama Felipe, um leitor, ele falou, cara, eu li o Pássaro e aí eu li o Stoner e achei que os livros conversavam. Ai, você foi obrigada, né? Aí eu falei, bom, isso é como, né? Porque eu adoro isso, quando você nunca leu um livro, nunca leu o autor e a pessoa fala, nossa, já leu fulano? Porque, nossa, teu texto tem muito... Você fala, não, nunca li, como é que faz, né? Aí fui ler, comprei. E, nossa senhora, gente, olha, é realmente um dos livros mais incríveis que eu já li. Ele tá todo avançadinho. A Aninha tá vendo, tem gente que vai ter, eu não vou mostrar, porque são cenas fortes. Cenas fortes de amassaria. Tem gente que entende que as pessoas rabiscam e amassam. Tem gente que ficou muito triste que amassa o livro. Então eu não vou mostrar, parece em respeito às pessoas que ficam tristes. Mas é um livro, na verdade, acompanha a história de um homem, também uma trajetória de um homem. Na verdade, desde mais novo, ele mora numa fazenda com pais agricultores. E ele, na verdade, isso não tô dando spoiler, mas ele entra na faculdade pra fazer, acho que agricultura, se não me engano, só que ele se apaixona por letras e ele vira professor. Ai, que bonito! Eu nunca li. Eu nunca li esse autor, nunca li esse livro, e eu não costumo buscar ler sinopses. E daí, tipo, eu confesso que não me dizia muita coisa, né? Um senhor na capa, escrito Stoner, eu não fazia a menor ideia do que falava, agora eu já quero ler. O nome dele, Stoner. Eu gosto muito desses romances que focam no personagem. Eu adoro também. Eu acho que é o meu tipo favorito de romance, tanto para escrever quanto para ler, porque você de fato mergulha assim, na vida da pessoa, né? E é um livro, bom, o Stoner é muito sozinho, ele tem muita solidão na vida dele, e ele segue uma carreira que não era o que estava estabelecido, né? Sim. Só que ele é um homem pacato, então muitas coisas acontecem e parece, a impressão que dá é que ele não pega a vida na mão, sabe, assim, pra resolver. E um pouco a minha personagem do Pássaro, tem gente que fala, nossa, mas e esse silêncio dela? Por que ela não fala? Por que ela não conta? Então eu acho que os silêncios dos dois personagens estão num lugar parecido. Os silêncios dos personagens estão num lugar parecido. Falei? Você falou tão bonito. Nossa! Mas não só por isso que eu amo esse livro, eu amo realmente porque ele me leva num lugar assim que eu não imaginei que seria possível. Que às vezes grandes filmes me levam, como Forrest Gump, por exemplo. É uma... Nossa, gente, eu nem posso, que eu já choro, eu não queria falar mais nada, mas
tem um momento, eu só vou dar um pequeno spoiler. Quem não leu, dá um pause, vai tomar um cafezinho. Volta já. Volta já, 2 minutinhos. Tem um momento que ele conhece, ele se casa com uma mulher que de fato não é amor, assim. Ele se casa, mas aos poucos o casamento vai ficando num frio, assim. E mais depois, ele conhece uma outra mulher, uma professora, na verdade uma aluna, se não me engano, da universidade. E é tão bonito a relação que eles têm. Eu acho que eu nunca vi uma história de amor tão bonita. Eu quero ler esse quadro, é um problema sério na minha vida, porque eu convido pessoas em quem eu confio muito pra vir indicar livros e daí elas falam quais são os livros da vida delas e eu saio como daqui, querendo ler todos. Mas nossa, e o final desse livro, eu chorava. Assim, parece que eu tava vendo. Eu estava morrendo. A minha mãe, o que tá acontecendo, mãe? Pelo amor de Deus. Gente, esse livro, realmente, quem leu sabe. Eu nunca vi alguém falar, não, achei que não tão. Não, é perfeito. Perfeito. E esse autor, ele também, vou dar um de lambuja, né? Já comecei a roubar. Esse autor escreveu um outro que também está na minha cabeceira aí dos 20 mais, que é o Butcher Crossing, que é um livro sobre liberdade e buscar quem a gente é sem contar. É um livro sobre natureza selvagem. Me lembra muito aquele filme Into the Wild, sabe? É lindo. As cenas que ele forma naquele livro é tão impressionante, porque o cara mora na cidade e ele vai para esse lugar, uma cidade menor, e ele vai para a natureza selvagem caçar búfalos com o maior caçador da região. E ele vai em busca de algo que ele ainda não sabe o que é, mas ele faz, acho que faz Harvard, ele tem uma vidinha bem burocrática. E aí ele vai, assim, de encontrar essa grande natureza, muito perigosa, e é muito bonito esse encontro. E eu acho que um dos fortes também do John, depois pode se cortar, se ficar muito longo. Amiga. 1h30. Amiga. Eu acho que a grande força dele, além dos enredos, são os personagens. Ele sabe construir personagem com muita alma. Eu amo personagem bem construído. Impressionante o que esse homem faz com os personagens. E é um autor que ficou meio esquecido por muito tempo. Eu acho que ele é da década de... Vou errar, que eu sempre erro. Ele nasceu em 1922 e morreu em 94. Ele foi professor universitário também. Ele não foi um autor aclamado demais e tal, mas voltou depois. Agora voltou, né? Os livros dele voltaram e eu não entendo por que ele tá no grande escalão, sabe? Porque pra mim é um autor genial. O próximo é uma mulher maravilhosa, que eu amo, que é a Hilda Hilst. Tudo que ela escreve é perfeição, né, gente? Mas assim, então eu trouxe ela trazendo a obra, né? Assim, mas eu trouxe a Obscena Senhora D porque é um livro, especialmente, que pra mim é uma obra-prima. Eu assisti a peça desse livro no teatro aqui da Cultura, o Teatro Eva Hers, e com uma atriz, um monólogo. E assim, nossa, eu sentei, eu gosto muito no teatro de sentar nas primeiras cadeiras. E aí essa mulher fazia, bom, a senhora D, que é uma mulher que tá, sei lá, viúva, solitária, ela tá com o lado animalesco dela muito aflorado. E essa atriz vivia tudo isso na pele. Então, assim, o figurino dela, ela tava com um cabelo gigantesco, assim, tinha até árvore no cabelo dela. Então ela tava um leão em cena, uma mulher muito, uma puta atriz. E eu fiquei ali na boca sabe assim? Gente. Caiu. Eu fiquei assim, de cara pra ela. E eu falei, que texto é esse? Quem é essa atriz? Eu até fiquei depois da peça pra falar o quanto eu tinha admirado o trabalho dela. E comprei o livro, não tinha lido ainda a Obscena Senhora D. E é de uma potência. Aí, assim, aqui é pura linguagem. Porque, assim, além não tem tanto aquela coisa da história que eu tava contando do John Williams, né? Que tem toda uma narrativa do personagem que vai... Tem... A Hilda, pra mim, ela é uma força de linguagem, de poesia. Então, apesar do livro ser em prosa, ele é poesia. Tem cada frase, é um ritmo alucinante. Você lê isso aqui de uma pessoa. E pra mim é uma obra-prima mesmo da literatura brasileira. Gente, quem ainda não leu, a Obscena Senhora D, isso aqui ensina realmente a gente a respirar. Nossa. Gigante. E é um livro fininho, né? Então tá tudo aqui. A loucura, ser mulher, a solidão, tudo aqui. Muito. Próximo. É até difícil falar. Ai, gente, esse também, pelo amor de Deus. Eu amo que sempre você pega no saco, parece que tá descobrindo um novo mundo. Que daí eu vejo o que eu peguei, porque como eu disse, eram muitos, então assim, né, não dava. José Saramago, ensaio sobre a cegueira, também mais imagens fortes. Alerta de gatilho. Não, vou mostrar pra vocês. Gente, o Saramago é o seguinte. É indescritível.
impossível, né, o Saramago? É bizarro. Uma página desse homem, ele é uma vida. Todo mundo fala que é denso, né? Ele tem uma página tão recheada de todas as complexidades humanas que em uma folha realmente você fala, se ele tivesse escrito esta folha, ele já teria ganhado o Nobel. Tudo bem, ele já teria um conto com uma página. É impressionante o que ele consegue dar conta aqui. É bizarro. Da humanidade que ele consegue dar conta. Não, ensaio sobre a cegueira, assim, eu não sei o que falar. Eu li esse ano também, também não, você não deve ter lido esse ano. Mas eu li esse ano e é um livro que te atropela, que ele passa por cima de você, te faz picada. Gente, é assim, você fala, existe vida após isso? Isso aqui existe humanidade após isso aqui? Gente, o Cão das Lágrimas. Não, isso aqui toda a trajetória, né, da cegueira ali da cidade. O Cão das Lágrimas. Do que ele constrói. Eu acabei de lembrar do Cão das Lágrimas. Nossa senhora, aquela cena do mercado. Olha, gente, tem um não, filme e também. é muito cinematográfico, né? Muito, muito. Eu acho que o Fernando Meirelles fez um bom trabalho. Eu não sou inteiro Eu gostei do filme também, eu acho que mas fez um bom trabalho. ainda assim o que a gente imagina além vai Não, isso vai aqui além. é uma bíblia. É assim, não dá pra acreditar que um ser humano escreveu isso. Parece que é algo assim realmente... Sabe, Leonardo da Vinci, sabe aquelas grandes obras que a gente vai falando, puta, Capela Sistina, cara. É isso, você fica... Você fica abismado. Tipo, meu Deus, o que um cara conseguiu fazer botando uma palavra atrás da outra? Não dá pra acreditar. É impressionante. Eu fiquei assim, falei, nada que eu vou ler agora, eu vou achar tudo raso. Mas passou, porque claro, Passa, passa, mas interessantes. é a famosa ressaca literária, quando a gente lê um troço que é tão bom que a gente não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer depois. O que eu leio agora? Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu tomava banho, se eu dormia um pouco, eu não ia conseguir fazer nada. É assim, gente, quem ainda não leu realmente vale muito a pena. Vale demais. Muito bem. E assim, eu conheço muita gente que fala que tem muito interesse pelas histórias do Saramago, mas que tem medo porque numa primeira pegada ele é difícil mesmo, a gente não vai mentir, não tem parágrafo, é um bloco de texto atrás do outro, não tem capítulo, mas assim, gente, quando você entra no negócio... E o louco é que ele consegue dar respiro, eu acho que eu até já falei sobre isso, sem dar pausa, porque, por exemplo, na minha linguagem, eu preciso muito da folha para arejar o texto, para me ajudar a contar a história. O Saramago, ele faz isso com palavra. Ele respira através das palavras. Gente, eu não sei, é simplesmente assim. Leiam, e que bom que tá em português, né? É um português. Sim, nossa, eu acho que a gente tem um privilégio, assim, sem tamanho de poder ler Saramago no original. Porque eu acho que... quando eu leio um Saramago e eu penso que eu tô lendo no original, eu penso assim, puta que pena que a gente lê tanta coisa em tradução, amo o trabalho da tradução, respeito, mas ninguém ia conseguir traduzir um troço desse aqui. Eu acho que deve ter umas adaptações, né, pro Brasil, né, porque o português de Portugal e o português aqui, sim. deve ter, mas assim, é muito próximo, então Sim. assim, acho que a gente consegue desfrutar bastante da magnitude da linguagem, que é uma coisa assim, realmente, um desbunde, gente, é uma obra de arte, obra-prima. Nossa, é muita obra de arte, dá vontade de moldurar e botar na parede. É assim, caralho, pronto. Esse outro, gente, é uma coisa linda, esse livro. Ele é uma delicadeza. O que acontece? Esse eu nunca ouvi falar. Seda, do Alessandro Arico. Eu não sei como é que fala sobre ele. Ele é italiano. O que aconteceu? Eu fui ano passado em Maceió dar uma oficina de escrita criativa num projeto de uma amiga minha que chama Disley Nogueira, que é uma escritora. E aí eu fiquei na casa dela. Eu também tinha um evento no Sesc e eu fiquei uma semana na casa dela. E ela tem, assim, uma coisa com um amigo dela de lá, que é todos os livros que a gente lê que for tipo o que a gente tá fazendo aqui, a gente divide um com o outro. Então, assim, se você descobrir algum livro você me conta e eu te conto, e ficou um pacto dos dois. Sim. E eu cheguei lá e fiquei um tempo lá, e eu descobri esse pacto, eles me contaram e me colocaram um pouco nesse pacto. E aí eles me falaram... Eu amei esse pacto. Não, esse pacto, e assim, não são livros assim tão óbvios, que às vezes chegam tão fácil pra gente, como o Seda, por exemplo. E o Seda era um deles. E aí o que acontece? Eles estavam falando muito do Seda e do Luiz Vilela, qual que é o nome do livro dele? Esse é um autor brasileiro, mineiro, que escreve muito bem diálogos. Assim, as histórias dele são sempre em diálogos. E é muito bonito. Nossa, eu admiro quem consegue escrever bem diálogo, porque tem tanto escritor bom, mas que no diálogo dá uma queda, né? Porque o diálogo é uma coisa coloquial e que muitas vezes não funciona muito bem escrita. É verdade, mas esse autor é genial nisso. Nisso não, em muitas outras coisas, mas ele consegue construir histórias com muitas camadas nos diálogos. E eles estavam falando do trabalho dele. E aí a minha amiga lembrou do Seda. Aí ela falou, e ela pegou da biblioteca dela e trouxe. Esse livro dela, ela me deu, então tem um apego emocional. Ela falou, eu já li, amiga, ela tá bem machucada também. Também. Ela falou, amiga, lê, você vai gostar muito. E o que eu mais gostei nesse livro
É uma história de amor, gente. E o título eu achei tão bonito, lindo, Seda, achei muito delicado. lindo. Na verdade é sobre o mercado da seda mesmo, o bicho da seda. É numa cidade. O que é mais bonito desse livro, eu não quero dar nenhum spoiler porque ele é bem pequenininho. Ele tá lendo, ele tem capítulos bem curtinhos. Sim, ele é fino ele e é tem fino capítulos e os capítulos são hiper curtos. Ele é muito minimalista. É uma coisa, é como se fosse assim, japonês mesmo, um desenho só com traço e você entende toda a profundidade. O que eu mais aprendi nesse livro foi esse poder de síntese, que já é meu, que eu gosto muito de algo assim, que capta a essência e que não dá tudo. E esse livro é muito bonito, o quanto ele entrega e o quanto ele esconde nesse jogo tão bonito, onde você vai entendendo a história aos poucos, com um véu, uma cortina. Realmente o título tem esse mercado da seda, mas tem muito a ver com a delicadeza do autor para tratar dessa história. Eu nem vou dar spoiler, porque realmente é uma história até simples. Mas o jeito que ele escreve, o jeito que ele conta, gente, Seda, leiam, é dos meus livros favoritos. E volto muito, porque realmente vou voltar ainda mais. É lindo, eu chorei muito, muito mesmo, muito delicado. Isso aqui é preciosidade, uma joia. Esse aqui é um que eu amo muito. Esse livro tá sempre na minha lista de best. Esse eu já li. Desde que eu li, ele tá sempre na minha lista de best, que é o livro das semelhanças, da Ana Martins Marques. A gente tem essa poeta gigante no país, então tá viva, ela é jovem, ela, sei lá quantos anos ela tem, mas ela parece ter uns 30 e poucos, eu sei que talvez ela tenha um pouquinho mais, mas ela é uma menina. E ela escreve absurdamente, ela dá conta de cada coisa neste livro. É muito bonito. Acho que meu poema favorito dela, eu esqueci o nome, mas é um que ela fala, tipo, que a gente consegue contar palavras, mas não o silêncio. Gente. A gente, enfim, ela vai significando, tipo, as coisas que a gente não repara. Ela enquadra cada coisa, cada sentimento, cada... É difícil dizer, até fica difícil falar das coisas que a gente ama muito, que a gente perde a palavra. Eu não sei o que falar, mas o que eu quero dizer é que a gente não conhece, ela tá bem machucada também, não conhece a Ana, conhece. Eu vou comprar para Aline um pacote de flags. Gente, porque quanto mais eu gosto, mais eu tenho vontade de esmagar o livro, apertar, ficar, meu Deus, eu não acredito, olha que coisa linda. Ah, que bom, é por isso que a gente se abraça tão apertado, pra gente se ver. Exatamente. Olha que lindo, sempre acabo tomando o caminho errado. Que falta me faz um mapa que me levasse pelo amor. Eu acho incrível também que alguma das partes desse livro, não sei se já a primeira que é tipo cartografia, que ela é toda focada meio que no rolê dos mapas. É muito bonito. E eu acho muito legal como ela transforma o objeto do mapa, né? Tipo, ela fala assim que ela pode pegar um mapa e ela pode encostar, então, tipo, a Ásia com o Brasil. Eu acho isso genial. Lúdico, nossa, olha, que poeta que a gente tem, gente. Vamos aproveitar. Pra mim, ela é uma Drummond, assim. Ela tem um nível de lírico, de poesia, de potência que a gente se sente muito honrado de ter uma poeta dessa mais viva. Mais uma maravilha que a gente pode ler no original. Exatamente, né? A gente pode ler essa mulher no original e ela tem muito ainda pra escrever, então assim, que bom que a gente tá aqui e tá lendo essa mulher. Gente, quem ainda não leu, leia Ana Martins Marques. E também é um livro fino que você lê num tapa e vai levando porrada sem nem perceber, né? Porrada com luva de peluca. É muito, muito, muito. Eu amo. Esse livro é maravilhoso. Bom, ela tem outros também que são incríveis, mas eu trouxe esse como um símbolo aí da potência de tudo. Eu só li esse. Preciso ler mais. Muito maravilhosa. Bom, os meus de lambuja, assim, só pra dizer. Eu amei que ela trouxe a lambuja num post-itinho. Só pra esquecer. Bom, se tem uma artista que eu admiro demais, seria justo não falar dela, que é a Paris Smith, né? Porque ela é uma artista múltipla, ela é cantora, ela é tipo assim... Só garoto que tá escrito ali, eu não quis olhar, eu li Sagarana. Também. Só garotos eu li, eu amo também. Não, mas Só Garotos é um livro que mexeu muito comigo, assim, porque ela tá vivendo numa época ali que ela consegue... O mais legal da Peri é que eu sinto que ela é muito fã das coisas que ela como eu posso dizer? Ela vive intensamente, né? Ela é uma figura épica, todo mundo é fã dela, mas ela tem os próprios ídolos. Sim. Então, e ela trata essas pessoas que ela gosta como se ela fosse uma pessoa normal. Sim. Como se ela não fosse a Patti Smith. Só que então é muito doido você ler a Patti Smith falando do Gregory Corso. Você fala, gente, os dois são ali. E assim, é muito bonito como
como que ela vai mesclando referências, sentimentos, ela consegue colocar tanta coisa que ela sabe sem nunca ficar arrogante ou pedante ou um excesso de informação. O livro fica sempre muito delicado. É lindo o amor dela com o Robert, é muito bonito ver o quanto foi difícil para ela todo o processo, né, de virar quem ela virou e ser uma mulher naquele momento que tinha tantos homens ali em torno e tão poucas mulheres. Eu vi inclusive um doc do Bob Dylan, que tá agora no Netflix, e ela fazendo uma performance, uma leitura. E, nossa, que potência! E ela novinha, assim, sabe? E você não consegue tirar o olho dela, assim. Com certeza a pessoa olhava e já falava, gente, essa mulher vai ser. Porque ela já é, né? Então, assim, eu sou muito fã dela e acho que esse livro simboliza muito bem toda a energia da Terry nas nossas vidas. Então, só garoto. Um papelzinho. E um outro que eu queria de lambujinha também, que é um autor que eu tô lendo agora, que é um autor hiper complexo. Com certeza não tô dando conta nem de 2% do que ele propõe. Ele chama Juliano Garcia Peçanha. Ele é um autor brasileiro, também tá vivão, tem, sei lá, 40 Vivão, eu anos. amo. Ele é jovem e ele é um gênio. E a gente precisa falar sobre ele, assim, ele é tão complexo, ele também tá bem machucado. Esse livro aqui, são 4 livros dele, 4 livros. Eu comecei pelo último que ele lançou, que foi agora, acho que ano passado, que chama Recusa do Não Lugar. E assim, a relação que ele tem com a mãe é uma das coisas mais fortes que permeiam toda a obra dele. Ele fala de filosofia, psicanálise, então são muitos conhecimentos que eu ainda não tenho. Eu consigo só tatear, mas eu já consigo sentir a força desse autor. E uma das coisas que eu acho mais bonita nele é como ele consegue ser híbrido sendo muito delicado na transição dos gêneros. Então ele escreve um ensaio, de repente ele solta um poema, de repente ele começa uma crônica, uma coisa autobiográfica, ele volta para o ensaio. Então, assim, muito conhecimento, muitos autores que eu ainda não li, Heidegger, um monte de gente, assim, mas você fala, gente, eu tenho que estudar muito para chegar nesse nível. Mas é muito bonito entrar nessa atmosfera do Juliano. Então, é um autor que com certeza eu vou estudar muito na minha vida inteira, mas acho que a gente tem que falar sobre ele. Juliano Garcia Peçanha. É um gênio que mora aqui em São Paulo. Que tá aqui do lado. Então, assim, vamos falar sobre ele sim. Eu acho que é isso, mas tem muito mais, né, amiga? Gente, eu vou ter que finalizar, porque a minha amiga que tá gravando ali, que tá atrás, ela tá nervosa, porque começou a apitar a bateria, já tem uns 5 minutos, e aí, mas quem que corta essa mulher falando, eu não né? falei demais, mas Jamais, amiga. Se acabasse, eu ia pôr você no celular e a gente ia gravar. Muito obrigada, não canso de te agradecer. Mais livros incríveis que entraram pra lista de vocês e pra minha também, vocês podem ficar tranquilos, não são só vocês que são influenciados. E é isso, gente, as redes da Aline vão estar aqui embaixo, leiam O Peso do Pássaro Morto, se vocês já leram, então releiam ou aguardem ansiosamente que ela publique o novo livro. E é isso, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Deu certo? Eu tava olhando, eu tô muito aflita! Acaba de falar logo! O olho dela tava desse tamanho, ela tava